Fala uma coisa aí pra mim. Quantas vezes você já ouviu aquela frase que menos com menos dá mais? E quantas vezes o sinal de negativo te atrapalhou na hora de fazer continha? Diz aí. Bom, assiste esse vídeo que eu vou explicar certinho pra você o porquê que nós usamos essa frase, essa regrinha, mas mais importante do que isso, quando nós usamos essa regra. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e gostaria de explicar para você nesse vídeo por que menos com menos dá mais e quando isso acontece. Você vai ver que não é sempre, depende muito das operações, tá bom? Então assiste até o final desse vídeo que eu te garanto que você nunca mais vai errar essas regrinhas. Eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse aí no nosso canal. Você pode ver, nós estamos no começo do nosso trabalho, né? Nós queremos levar a matemática e ciência da natureza para uma galera, esse é o nosso propósito, ajudar o pessoal a estudar, tirar as dúvidas em relação à matemática, física. E a sua inscrição no nosso canal ajuda muito isso, você não tem noção. O simples ato de pegar o mouse ali ou com o dedo ir lá e se inscrever, isso ajuda muito, mas muito mesmo a gente levar esse trabalho adiante, tá bom? E desde já agradeço então a sua inscrição. Vamos lá para a explicação do porquê, ou quando, como, quando, onde, sei lá, que menos com menos dá mais. Regra de sinais, ela está presente em todos os conceitos da matemática. Tá? Apesar de ser um conceito básico, é inevitável, tem que saber as regrinhas de sinais. Para começar, eu vou explicar para você 3 detalhes nesse vídeo que são essenciais. Você precisa conhecer para não errar mais regras de sinais. E o primeiro é o oposto. Isso aqui vai servir para você entender por que menos com menos dá mais. Mas vamos lá, o que significa oposto? A gente já sabe que é estar do outro lado. Quando a gente aplica isso para a reta numérica, nós vamos usar um símbolo para indicar o oposto. E esse símbolo é o sinalzinho de negativo, sinalzinho de menos. Tá? Quando eu coloco esse sinal na frente, eu já tenho a ideia que ele está do outro lado. Mas não é simplesmente estar do outro lado, é estar do outro lado em relação a um referencial. Então, por exemplo, o zero aqui para nós seria o ponto intermediário. Ele é o ponto de referência para estar oposto ou não. E aí é o seguinte, estar oposto tem que estar sempre à mesma distância do zero numa reta numérica. Então, por exemplo, o oposto do 3 positivo, ele vai ser o 3 negativo, porque ele está na mesma distância do zero, ó. Tá vendo? A mesma distância. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfeito. Por isso que quando eu quero indicar o oposto do mais 3, eu vou simplesmente fazer assim, ó. O oposto, eu vou colocar o sinalzinho de menos, do mais 3 vai ser igual a menos 3. Olha só, então comece entendendo isso. Qual que é o oposto do 5? O oposto do 5 vai estar lá do outro lado, vai ser o menos 5. Então, eu vou escrever assim, o oposto do 5 positivo vai ser o menos 5, está lá do outro lado, né, da reta real, em relação ao zero, da reta numérica. Agora, olha que bem louco. Qual que é o oposto do 2 negativo? Vai estar lá do outro lado. O oposto, ó, eu vou colocar o sinalzinho de menos na frente, o oposto do 2 negativo. Ele vai ser o 2 positivo. Daí uma primeira demonstração, por que menos com menos já dá mais? Uma simples demonstração que não faz parte de operação ainda. É só um conceito, é só uma ideia. Por exemplo, qual que é o oposto do menos 5? O oposto do menos 5 vai ser o mais 5. Veja que nós estamos aplicando uma ideia, um detalhe, um conceito, né, que eu preciso que você entenda primeiro para eu poder fazer toda a explicação e ela ficar de forma concreta na sua cabeça. Mais um detalhezinho, já que a gente está falando de oposto, vale frisar também que eu posso indicar o oposto como sendo uma multiplicação por menos 1. Por exemplo, se eu falo o oposto de menos 5, eu poderia também, ao invés de só colocar menos 5, que é o que eu fiz aqui em cima, eu poderia fazer assim também, ó, menos 1 vezes o menos 5. Então, quando eu faço o oposto de menos 5, eu estou fazendo menos 1 vezes menos 5, que vai dar mais 5. Então, eu posso também interpretar como sendo o oposto uma multiplicação por menos 1. Então, por exemplo, quando eu olho para o menos 3, se ele foi o resultado dessa situação, eu poderia pensar assim, ó, que ele também veio da seguinte situação, menos 1 vezes 3, que é o 3 positivo, que é isso aqui, ó, oposto do 3 positivo. E a gente vai falar mais adiante que se eu não colocar sinal no número, indica que ele é positivo. Então, eu poderia usar esse conceito. Eu olho para um número que é negativo, tem um sinalzinho na frente, e posso interpretar ele
como sendo a multiplicação por menos 1. Então, por exemplo, eu poderia falar que o menos 5 ele é igual a menos 1 vezes o 5. Então, eu preciso primeiro que você entenda bem esse conceito de oposto, que é estar do outro lado, né? O oposto do menos 7, mais 7. Por isso que menos com menos dá mais, como a primeira explicação. Entenda bem isso. E entenda também que eu posso escrever o número negativo como sendo menos 1 vezes ele positivo. Isso é essencial para a gente entender uma regrinha ali na frente. E o segundo detalhe que eu preciso que você compreenda é o seguinte, que quando nós estamos falando de uma continha de mais ou de menos, nós não podemos ficar presos a uma regra de sinais. Isso não funciona, porque senão embanana tudo, tem muitas possibilidades. Então eu vou passar uma dica para você. Se você percebeu que não tem multiplicação nem divisão, então você não vai aplicar a regra de sinal, você vai aplicar a regrinha do dinheiro, tá? Então pensa na regrinha do dinheiro sempre. Até porque quando a gente fala de dinheiro ou de comida, geralmente a gente nunca erra, fala a verdade. Dá para entender tudo falando de dinheiro e comida, não é mesmo? Então, você vai sempre pensar no seguinte: se o valor que você está manipulando ali, fazendo a operação, for positivo, isso aí indica que você tem de dinheiro, tá bom? É o que você tem, tá no bolso. E se o valor for negativo, é porque você está perdendo aquele valor em dinheiro. Pensa sempre assim, porque aí não tem erro, quer ver? Ó, 5 mais 4, eu tenho 5 reais, estou ganhando 4 reais. Oh, então vou ficar com 9 reais. Lembrando que se não aparece sinal, o valor é positivo. Aqui na frente do 5, se eu quiser colocar o mais, na verdade. Agora, presta atenção, eu estou perdendo 5 reais, estou perdendo 4 reais. Oh, então quer dizer, vamos pensar assim também, numa outra finalidade do dinheiro. Hoje eu estou devendo 5 reais para você, amanhã eu fico devendo 4 reais. Quitou a dívida? Lógico que não. Você vai falar para mim, você está devendo 9, que é isso? Agora, olha como que não tem erro. Essa continha é simples, é 7 menos 2. Eu poderia simplesmente falar para você, eu tenho 7 reais e perdi 2. Pronto, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com 5 e positivo. Eu nem precisava pôr, veja, no 9 eu nem coloquei o sinal. E aí tá fácil, tá tranquilo. Na de baixo é a mesma coisa, só mudou a ordem aí da conversa. Eu estou devendo 2, mas eu tenho 7 reais. Quer dizer, eu vou pagar aqueles 2 reais e eu vou ficar continuando aí com 5 reais. Na verdade, ainda tem um crédito ali. Agora, olha de baixo, não, né? Eu estou devendo 7 reais e paguei 2. Pensa sempre no dinheiro que não tem erro. Se eu estiver devendo 7 reais para você e pagar 2, quitou a dívida? Duvido que você não ia falar para mim. Ah, quitou nada, meu, tá faltando 5 aí, me paga. Ah, tô ligado, tô ligeiro. Eu sei que você é esperto, eu sei que você sabe disso. Bom, então aqui nesse caso, se eu estou devendo 7 e paguei 2, eu vou ficar devendo 5 reais. Agora, mesma coisa, eu tenho 2, mas eu estou devendo 7. Vou ficar devendo 5. Então, pensa no dinheiro que não tem erro. Aqui nós já vamos brincar um pouquinho, aprofundar um pouquinho. Veja, nós temos o menos 6, o oposto de menos 2. Então, nós vamos precisar primeiro fazer essa operação do oposto, tá? Porque o oposto é uma multiplicação. E a gente faz a multiplicação antes da adição e da subtração. Então, aqui essa conta vai ficar menos 6. E aí, qual que é o oposto do menos 2? É mais 2, porque ele troca de sinal, lembra? Joga do outro lado da reta. Então, eu estou devendo 6 e paguei 2. Eu vou ficar devendo 4, na verdade? Pensa no dinheiro. O 6 é o que você está perdendo ou devendo, e o 2 é o que você tem. Agora, menos 6, esse mais aqui, a gente muda alguma coisa? Não, ele não muda nada. Aqui a ideia é como se eu estivesse devendo 6, e aí eu aumentei a minha dívida para... Aumentou 2 na minha dívida, né? Então eu estava devendo 6, agora estou devendo 2, vou ficar devendo 8. Presta atenção que é só o sinalzinho de menos que troca o sinal do cara lá que pega o oposto. O sinal de mais ele não faz isso, ele mantém o sinal, tá bom? Ó, na de baixo vai ficar menos 6. Qual que é o oposto de mais 2? Menos 2, tá? Então eu estava devendo 6 reais, aí eu perdi os 2 que eu tinha. Fiquei perdendo 8 também. Então, quando for adição e subtração, toma bastante cuidado, preste muita atenção nesses detalhes, porque não se aplica aquela regra de mais com menos dá menos, hein? Fique esperto, menos com menos dá mais. Não se aplica essa regra. Aqui eu preciso pensar na regra do din-din. E para fechar, multiplicação e divisão. Aqui sim o bicho pega. Aqui que nós vamos criar as regras de sinais. Então, eu já gostaria de colocar na sua mente o seguinte, que nós vamos aplicar regras de sinais apenas para multiplicação ou divisão, combinado? Conta de mais ou de menos, nós vamos aplicar a regra do dinheiro. Então, aqui, ó, quando a gente for fazer uma multiplicação,
Se os números são positivos, não tem problema, tá? Você não vai criar pânico com isso, na verdade. Você vai decorar a tabuada. Inclusive, tem um cardzinho que eu vou deixar aqui em cima de um vídeo que ensina você a manipular a tabuada de um jeito mais ágil para você memorizar ela e não ter tanta dificuldade com continha de vezes. Então, aqui nesse caso, 5 vezes 4 vai dar 20, sem crise, sem problema e positivo, tá? Porque é normal, estou multiplicando, pegando 4 e repetindo ele 5 vezes, enfim, vou somar, vai dar 20 positivo. Lembrando de uma ideia da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Quando eu faço 4 vezes 5 deu 20, se eu fizer 5 vezes 4, isso aqui também vai dar 20, tá bom? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. E não precisa ser só dois números. Eu poderia fazer assim também, ó. 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Eu poderia fazer 5 vezes 2 vezes 3. Ó, a ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Produto é o resultado da multiplicação e fatores são esses números envolvendo aí a multiplicação. Agora, observe, 7 vezes 9, 63, sem crise. 9 vezes 7, 63, 7 vezes 9, 63. Agora o bicho pega. Agora eu tenho a famosa regrinha do menos com menos, que vai dar mais. Esse menos 5 vezes menos 4 vai dar mais 20. Por que, professor, que vai dar mais 20, pelo amor de Deus? Bom, vamos entender o porquê primeiro. Você não precisa ficar preso a essa explicação. Eu quero só que você entenda o porquê. Depois a gente aplica a regrinha direto para treinar. Então, por exemplo, aqui, quando eu faço menos 5 vezes menos 4, eu vou usar aquela essência que eu comentei no comecinho do vídeo, que é quando eu escrevo o menos 5, deixa eu colocar aqui como observação, eu posso escrever ele como menos 1 vezes o 5. Então, eu tenho essa essência. Deixa eu colocar mais caprichadinho aqui, ó. Menos 5, eu posso escrever ele como sendo menos 1 vezes o 5 positivo. Eu tenho essa essência que vem lá da ideia dos opostos. Aí, quando eu quero escrever menos 5 vezes 4, eu posso também fazer o seguinte. Ao invés de escrever menos 5, eu vou escrever menos 1 vezes 5. Ao invés de escrever menos 4, eu vou colocar menos 1 vezes 4. Como eu acabei de comentar que a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou trocar a posição desses números aqui. Eu vou escrever assim, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes 5 vezes 4. Perceba o seguinte, 5 vezes 4 já vai dar o 20. Aí você vai fazer assim, o oposto de 5 vezes 4 dá menos 20. O oposto dele de novo, o oposto do menos 20, vai voltar para quem? Para o mais 20. É devido a essa simples explicação aqui que a gente usa essa regrinha aqui na multiplicação ou na divisão, menos com menos dá mais. Se eu faço, por exemplo, o menos 7 vezes menos 2, nessa mesma essência, eu poderia fazer menos 1 vezes 7, menos 1 vezes 2. Perceba que eu vou trocar menos 1 vezes menos 1 e 7 vezes 2. O resultado aqui vai dar 14. Se eu continuar escrevendo, eu poderia até pensar assim, bom, eu vou multiplicar por menos 1 e por menos 1. Vou manter eles aqui ainda, ó. Cara, na hora que eu multiplicar o menos 1 vezes 14, ficaria menos 1 vezes menos 14. Esse menos 1 é o oposto. Então, vai ficar o oposto de menos 14 mais 14. Presta atenção nesse passinho aqui, que é a explicação do porquê menos com menos dá mais. Pronto, não tem muito segredo, é só isso, tá? É só isso. É claro que nós não vamos precisar de tudo isso aqui. Nós podemos simplesmente lembrar que quando eu multiplicar um número negativo com outro número negativo, o resultado vai dar positivo. Pronto, você faz a conta e já coloca o sinal positivo. E quando for um negativo e um positivo, mesma ideia, né? Poderia colocar aqui menos 1 vezes 2 vezes 7. Olha lá, ele quer o oposto do 14, por isso que vai dar menos 14. Então, a gente não precisa ficar preso fazendo toda vez essa decomposição de menos 1. Não, é só lembrar. Se eu multiplicar um número negativo por um número positivo, o resultado vai dar negativo. Olha lá, ó, vai dar menos 15, menos 5 vezes 3. 7 vezes menos 9 vai dar menos 63. Por quê, professor? É um positivo quando não tem nada na frente. É um sinal de mais com negativo na multiplicação. Vai dar negativo. Então, a gente começa a criar uma regra agora, mas é porque é multiplicação ou divisão. Na divisão, uma explicação matemática do porquê que funciona essa regra é que quando você divide por um número, é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Por exemplo, se eu tenho que fazer menos 27 dividido por 3 positivo, eu posso trocar por uma conta de vezes e ao invés de dividir por 3, eu posso multiplicar por 1/3. Ou seja,
essa conta para nós se torna uma multiplicação. E veja, eu estou fazendo um número negativo com um positivo. Por isso que a resposta vai dar negativo, como a gente viu aqui, ó, né? Quando é um negativo com positivo, dá negativo. E a resposta vai ficar 27 sobre 3 negativo, que vai dar menos 9. Obviamente que eu não precisava perder tempo fazendo toda essa palhaçada aqui. Eu poderia simplesmente ter feito menos com mais, vai dar menos na divisão. 27 dividido por 3, 9, acabou. Mesma coisa aqui, ó, 12 dividido por menos 4. Mais com menos, quando não tem nada é mais, com menos vai dar menos. Na divisão e na multiplicação. Então, o resultado vai dar 3. Eu vou criando essa regrinha. Olha lá, menos com menos. Na divisão vai dar mais, assim como na multiplicação. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a gente começa a perceber que na multiplicação ou na divisão, nós temos como criar regras. Não que na adição, na subtração não dá. Inclusive, eu até criei a regra do dinheiro lá para facilitar a sua vida, né? Mas aqui, as regrinhas que a gente cita no estudar matemática, ela funciona assim, ó. Nós vamos perceber que quando eu tenho um número positivo vezes um número positivo, ou quando eu tenho um número positivo dividido com um número positivo, a resposta vai dar positivo. Se eu tenho um número negativo vezes outro número negativo, ou um número negativo dividido por um número negativo, o resultado também dá positivo. A gente brinca e cria uma regra assim, ó, que você pode anotar aí e carregar para o resto da sua vida. Na multiplicação ou na divisão, quando os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Sempre, sempre, sempre. Não tem erro. Agora, quando os sinais são diferentes, como por exemplo, eu vou multiplicar um positivo com um negativo, tá? Ou até mesmo um negativo com positivo, tanto faz a ordem aí. A resposta vai dar negativo. Também funciona para a divisão. Se eu estiver fazendo uma continha de positivo com negativo ou negativo com positivo, a resposta vai dar negativo. E aí, observe, vamos já anotar então, para não esquecer, se for menos com mais, também vai dar menos. Multiplicação ou na divisão, né? Vou colocar primeiro a multiplicação e agora a divisão. Então, quando os sinais são diferentes, na multiplicação ou na divisão, a resposta sempre vai dar negativo. Essas são as regrinhas que a gente cria, que são as regrinhas de sinais. Mas eu tenho que ter em mente que serve apenas para multiplicação ou divisão. Não funciona para adição e subtração. Tem que tomar muito cuidado, que menos com menos deu menos, né? Então tem que tomar cuidado, depende do valor lá. Se eu estou devendo um tanto e não pagou com o que eu tenho, né? Então eu vou ficar devendo, pô. Então pensar sempre nessa ideia, sem esquecer o lance de oposto, tá bom? São os 3 detalhes fundamentais para você nunca mais errar essas regras de sinais. Então é isso, espero ter ajudado você com essas dicas. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo e fique sempre ligado aí, né? Ative o sininho aí que sempre vai ter mais vídeos, mais dicas para você se dar bem no estudo de matemática e a gente poder ajudar você, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até mais.